A nossa análise profunda de hoje tem um alvo muito claro. É cruzar aquela linha imaginária que separa a paixão pura pelo esporte da ciência de dados. E, bom, para construir essa conversa hoje, nós mergulhamos num conjunto fascinante de materiais. Estamos falando de coisas como bancos de dados históricos massivos, manuais de ferramentas analíticas, fóruns de desenvolvedores na internet e até descrições reais de vagas de emprego nas maiores ligas do mundo. A nossa missão aqui é desmistificar esse maquinário exato que opera ali nos bastidores das grandes franquias esportivas. Sim, e mais do que isso, a gente quer mostrar como dominar certas ferramentas, tipo muitas delas totalmente gratuitas, pode transformar o simples ato de acompanhar um campeonato em uma habilidade técnica extremamente valiosa para o mercado de trabalho. É uma mudança de paradigma completa, sabe? O que a gente vai explorar hoje não é só sobre esporte em si. É sobre como pegar uma informação totalmente desestruturada, limpar isso e transformar em vantagem competitiva. E o esporte acaba sendo um laboratório perfeito para entender essa cadeia de dados. Com certeza. Mas para dar o pontapé inicial, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Normalmente, quando se pensa na essência dos esportes de alto rendimento, vem logo aquela imagem clássica na cabeça. Aquele olheiro das antigas, com um casaco surrado, encostado na grade de um campo de terra batida. Aquela cena bem de filme, né? Ele lá com o cronômetro na mão, olhando um garoto rebater uma bola e cravando que o menino vai ser uma estrela, baseado puramente no instinto, no olhômetro. Exato! A intuição sempre reinou absoluta no esporte. Só que, assim, essa imagem rende ótimas histórias para o cinema, mas carrega um problema estrutural gigantesco. O cérebro humano é péssimo em processar grandes volumes de informações objetivas sem ser traído por vieses emocionais. Claro, o olheiro pode achar que o jogador é incrível só porque ele rebateu super bem nas 3 vezes em que ele estava lá prestando atenção. E acaba ignorando as dezenas de vezes em que ele falhou vergonhosamente. É impossível replicar ou medir o instinto com precisão matemática, entende? E é exatamente por isso que o cenário mudou de forma tão drástica. Aquele olheiro com o bloco de anotações foi praticamente engolido por uma sala de servidores refrigerada. Hoje, um jogo de beisebol ou de basquete é, na prática, uma equação matemática colossal se desenrolando em tempo real na quadra. A análise preditiva simplesmente tomou o lugar do palpite. Aqui o esporte é uma máquina de gerar números o tempo todo. A cada segundo, dezenas de métricas são criadas. Velocidade, ângulo, batimentos cardíacos, posicionamento espacial. O grande pulo do gato hoje não é mais ter acesso ao atleta, mas ter a capacidade técnica de armazenar e interpretar esse oceano de métricas. O que obrigatoriamente exige dados consistentes, certo? Sim, é o primeiro requisito de todos. Sem dados limpos e confiáveis, não tem algoritmo no mundo que faça milagres por você. O que nos leva direto para o beisebol. Porque, olha, quando o assunto é volume e precisão histórica, o beisebol está numa categoria isolada. Nossas fontes destacam um repositório impressionante chamado Banco de Dados Lehman. E a escala desse projeto é algo que desafia a compreensão. Nossa, surreal. Para quem não conhece, é um arquivo totalmente gratuito que contém, basicamente, todas as estatísticas da Major League Baseball. E quando a gente diz todas, são registros que começam lá no ano de 1871 e vão até o jogo de ontem à noite. Estamos falando de cerca de 15 milhões de aparições no home plate, os famosos at-bats. 15 milhões de confrontos individuais totalmente documentados. O que é fascinante aqui é que, para um cientista de dados, encontrar uma coisa como o Banco Lehman é literalmente tropeçar numa mina de ouro que já foi escavada. Não é só uma listinha de quem ganhou ou perdeu o jogo. É um nível de granularidade absurdo. Tem de tudo, né? De tudo. Desempenho detalhado dos arremessadores, o pitching, as estatísticas de quem estava defendendo, o fielding, tem o histórico completo de cada treinador, resultado de pós-temporada e até os dados demográficos e físicos dos jogadores de mais de 150 anos. A imagem que me vem à cabeça é de uma verdadeira máquina do tempo do beisebol de código aberto. Cada eliminação, cada corrida está lá congelada em números, pronta para ser dissecada. Mas a grande pergunta é: o que um analista realmente faz com isso na prática? Porque ter 15 milhões de linhas no computador não ganha o jogo sozinho. É aí que a mágica acontece. A mágica é começar a cruzar essas variáveis
para prever o futuro. Por exemplo, ao analisar milhares de rebatidas de um jogador, o analista não está lá admirando o talento abstrato dele. Ele está buscando padrões. Descobrindo as fraquezas ocultas. Exato. Ele descobre tipo que, quando a bola é arremessada no canto inferior esquerdo, aquele rebatedor específico tende a bater na bola com um ângulo que cai quase sempre no lado direito do campo. Com essa informação na mão, o treinador simplesmente manda os defensores darem 20 passos para a direita antes mesmo do arremesso acontecer. Uau! É transformar uma tabela histórica do computador numa interceptação física no mundo real. E ter esses dados disponíveis em vários formatos prontos para download no beisebol é um luxo, tá? É uma anomalia tremenda. Porque, se formos olhar para outros esportes, a realidade é muito mais caótica. Ah, imagino. Não tem um banco Larman empacotadinho com laço de fita esperando pelos analistas de futebol ou de vôlei. Não tem mesmo. Essa é a grande barreira de entrada nesses outros esportes. A informação existe, claro. O site oficial da liga tem os resultados, os portais de notícias têm algumas métricas, mas está tudo espalhado pela internet e totalmente desestruturado. Então o analista de basquete, por exemplo, não tem vida fácil. Nem um pouco. Para criar um modelo preditivo para a NBA, muitas vezes ele precisa construir robôs de software para varrer a internet e extrair essas informações ativamente. É aquele processo que chamamos de web scraping. É como tentar ler a história de um país, mas em vez de pegar um livro pronto na estante, a pessoa precisasse visitar dezenas de bibliotecas diferentes, procurar recortes de jornais antigos, copiar os parágrafos à mão em um caderno em branco, para só então tentar entender a história. É um trabalho braçal imenso. É bem por aí. E o scraping exige que o analista saiba instruir o computador a ler o código-fonte daquela página web, achar onde o número está escondido no meio de um monte de texto inútil, puxar esse número, limpar o lixo em volta e jogar isso numa coluna organizada. Ok, vamos desvendar isso e apertar a tecla pause aqui para jogar um pouco de ceticismo nessa história. Manda. Digamos que a gente conseguiu extrair esses dados da internet ou simplesmente baixamos as 15 milhões de linhas lá do beisebol. Surge um gargalo lógico enorme. Como é que a gente processa esse nível industrial de informação sem ter acesso a um supercomputador trancado no porão de uma universidade? Boa pergunta. Porque o ponto de partida que aparece repetidamente nos manuais para entrar nesse mundo é o Microsoft Excel, sinceramente. O Excel não é aquela ferramenta básica que usamos para controlar os gastos do supermercado. Usar o Excel para criar inteligência na MLB não seria tipo tentar gerenciar a torre de controle de um aeroporto com uma calculadora de bolso? Olha, essa surpresa é genuína e muito comum. Mas subestimar o Excel é o primeiro grande erro de um aspirante analista de esportes. O ecossistema de dados não começa lá no topo da pirâmide com uma inteligência artificial complexa. Ele começa na fundação. E o Excel é recomendado maximamente pela curva de aprendizado dele, que é incrivelmente convidativa. A maioria das pessoas que já ligou um computador entende a lógica visual de linhas e colunas. Isso destrói a barreira do medo inicial. Um exemplo fantástico citado nos nossos materiais é o livro Mathletics, do Dr. Wayne Winston. É meio que considerada a porta de entrada definitiva para quem quer aplicar matemática em esportes usando justamente planilhas. Certo, entendo o apelo. Mas o Excel tradicional precisa ter alguns truques na manga para lidar com análises reais, né? E as fontes apontam duas funcionalidades que mudam o jogo aqui. A primeira é o Analysis Toolpack. Ah, sim? É um suplemento que transforma a planilha comum num motor estatístico para fazer análises de regressão. E vale a pena a gente explicar isso, porque regressão é uma palavra que assusta muita gente que não é da área exata. Assusta mesmo. Mas traduzindo do jargão matemático, a regressão procura mostrar como as coisas andam de mãos dadas. Ela não vai te dizer que A causa B, mas aponta se existe uma correlação forte entre duas variáveis aparentemente desconectadas. Então, essa distinção entre correlação e causalidade é vital. A regressão não te diz o porquê das coisas acontecerem, mas te mostra o que está acontecendo. Exatamente. Pensa assim, o analista coloca numa coluna da planilha o salário da linha de defesa de um time de futebol americano, e na outra coluna, o número de vitórias na temporada ao longo de 10 anos.
A análise de regressão vai calcular se gastar mais milhões na defesa realmente tem uma correlação estatística com ganhar mais jogos, ou se isso é só um mito. Ou cruzar a velocidade média do vento num estádio com o número de passes longos completados. É a matemática revelando padrões que ninguém vê a olho nu. Mas e a segunda funcionalidade do Excel? Porque isso resolve justamente aquele pesadelo do scrapping que a gente comentou agora há pouco. É o Power Query. O salvador da pátria. Imagina que alguém extraiu os dados de basquete de 3 sites diferentes, tá? Um site usa o formato de datas americano, outro usa o padrão europeu, um escreve o nome inteiro do time e o outro usa só a sigla. Um caos absoluto. Um caos. O Power Query permite importar todas essas fontes bagunçadas de uma vez e criar um funil de limpeza passo a passo dentro do próprio Excel. E o verdadeiro poder dele nem é só limpar essa sujeira a primeira vez. É a automação do processo. Ah, entendi. Você não precisa refazer o trabalho braçal todo jogo. De jeito nenhum. O analista constrói as regras uma única vez. Tipo, transforme todas as datas para esse formato, corte as siglas, remova as linhas em branco. Na semana seguinte, quando tiverem novos jogos, ele só clica em atualizar e o Power Query refaz toda a esteira de limpeza em milissegundos. Então o Excel atua como o alicerce de uma obra. Ele capta a terra, tira as pedras e nivela o terreno. Perfeito. Mas o terreno nivelado não é a casa pronta para morar. Apresentar uma tabela com 100 mil linhas para o treinador de um time a 5 minutos de um jogo é inútil, ele não vai ler aquilo. Ele joga a tabela na sua cabeça. É aí que a evolução natural entra em cena, que é o Microsoft Power BI. Estamos falando de uma plataforma focada em inteligência de negócios. Se o Excel é a sala de máquinas lá embaixo, o Power BI é a vitrine iluminada da loja. E o que impressiona é a integração nativa com o Excel. Com uma interface visual feita para o cérebro humano processar em segundos. É focado na tomada de decisão rápida. Sim, para usuários não técnicos. O gerente geral da franquia, o diretor de marketing, o técnico, nenhum deles quer ver código estatístico. Eles querem abrir um painel num tablet e ver um mapa de calor dinâmico na tela. Querem clicar no nome do adversário e ver o campo virtual ficar vermelho nas áreas de risco. É a tradução simultânea do dado bruto para a estratégia no campo. Mas, conforme a ambição analítica da equipe cresce, os materiais indicam que chega um muro intransponível. As ferramentas da Microsoft têm limites físicos. Com certeza tem. Tenta abrir aquele banco Ahraman com 15 milhões de linhas do beisebol no Excel. O programa simplesmente engasga, congela a tela e fecha sozinho. E fecha, porque o limite técnico de uma planilha gira em torno de pouco mais de 1 milhão de linhas. Quando o volume fica muito industrial, não tem jeito. É obrigatório abandonar a interface amigável e descer para o nível da programação pura. Entramos no território dos pesos pesados. R, Python e SQL. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para a nossa audiência. Vamos olhar para o R primeiro. É um software focado na computação estatística pesada, mas a sua maior força é filosófica, né? Ele é de código aberto. Isso muda a dinâmica de toda a indústria. O R não pertence a uma megacorporação cobrando licenças caríssimas. O código é público, qualquer pessoa no planeta pode ver, alterar, melhorar e compartilhar soluções. E essa natureza colaborativa se encaixa como uma luva na cultura dos fãs de esportes. E chegamos num detalhe que chega a ser irônico. Comunidades inteiras de fãs fanáticos começaram a escrever pacotes inteiros de código dentro do R, especificamente para analisar estatísticas esportivas. E eles disponibilizam isso de graça para quem quiser. É fascinante. Isso significa que a barreira técnica foi totalmente destruída e que a comunidade está fazendo o trabalho pesado, de graça, pelas grandes ligas. Olha, isso levanta uma questão importantíssima. É o puro poder da inteligência descentralizada. Pensa comigo, se um fã cria um pacote em R na casa dele que calcula com perfeição a probabilidade de um arremessador lesionar o ombro, as ligas bilionárias vão prestar atenção e vão usar isso. E ao lado do R, correndo na mesma pista, nós temos o Python. Que foi criado lá no início dos anos 90 e viu a popularidade explodir como um foguete na última década, não é? Exato. Se o R é um matemático brilhante que fica trancado na sala escura fazendo cálculos complexos,
O Python é o operador versátil que vai a campo. É a linguagem imbatível hoje para construir aqueles robôs de web scraping que a gente comentou lá no início. O Python entra nos sites, lida com a bagunça, puxa os milhões de dados em segundos e prepara tudo. Ok, mas processar a informação e calcular a estatística ainda deixa uma peça faltando nesse quebra-cabeça. Onde todas essas milhões de variáveis vivem de forma organizada para que não virem um caos digital? Aí entra o mestre da infraestrutura. A resposta atende pela sigla SQL e os sistemas como o MySQL. A função do SQL é gerenciar os gigantescos bancos de dados relacionais. E a palavra-chave dos materiais é justamente essa: relacional. O esporte moderno é um ecossistema gigantesco. Imagina que um time tem 3 tabelas massivas de dados diferentes. Uma com os batimentos cardíacos dos jogadores, a segunda com dados meteorológicos do ano todo e a terceira com o volume exato de cachorros-quentes vendidos nas arquibancadas minuto a minuto. Pergunta bem louca do tipo: mostre-me como a queda de temperatura no terceiro quarto do jogo afeta a precisão dos passes do nosso armador principal em comparação com a venda de agasalhos na loja do estádio. É bizarro o nível de Controle. O SQL organiza os dados para que o R e o Python possam encontrar os padrões escondidos neles. Essa tríade SQL organizando, Python extraindo e R calculando é o que separa o palpiteiro tradicional do profissional moderno de hoje. Então, isso nos traz para o aspecto mais prático da nossa exploração de hoje. É muito bonito entender a teoria, saber como o maquinário funciona, mas e aí? Como alguém que está ouvindo a gente e que não tem formação em ciência da computação consegue entrar nesse mercado? Como transformar o entendimento de Power Query e scripts em Python numa carreira real? O primeiro passo é saber onde errar com segurança. Um recurso altamente recomendado para quem está começando do zero absoluto é a plataforma web3schools.com. E o valor deles é justamente a democratização do acesso, certo? Eles oferecem tutoriais web gratuitos com uma abordagem mega prática. Muito prática. Não é só leitura chata. A pessoa tem um editor de código embutido no próprio navegador da internet. É só escrever uma linha de SQL lá, apertar Enter e ver o banco de dados responder imediatamente. É um laboratório virtual gratuito, sem precisar instalar nada pesado no computador, fornece exercícios e uma fundação sólida nessas linguagens. E a prova definitiva de que aprender essas habilidades vale a pena não está na teoria, está no mercado. E as nossas análises mergulharam fundo em anúncios de emprego reais que ilustram bem o que as organizações exigem hoje em dia. Sim, a primeira vaga que analisamos é exatamente na MLB, na Liga de Beisebol, para uma posição de Data Science. E não tem segredo na descrição da vaga. Os requisitos técnicos são domínio profundo de R, Python e SQL. Ponto. Eles querem mentes capazes de navegar naquele mar de dados do banco Lehman e construir os modelos preditivos para os próximos 10 anos do time. E é crucial para quem nos ouve perceber que as oportunidades vão muito além da performance dos atletas em campo. A segunda vaga comprova isso lindamente. É para diretor de Analytics de vendas e marketing na NFL. É o futebol americano. Isso. A vaga exige fluência em Power BI, R e softwares estatísticos como SPSS. O objetivo ali não é decidir quem vai chutar a bola. O objetivo é prever flutuações na venda de ingressos com base no clima, otimizar campanhas milionárias de marketing digital para vender camisa. A ciência de dados move a máquina financeira do esporte. E para quem escuta diretor na NFL ou cientista na MLB e já acha que a montanha é alta demais para escalar logo de cara, a terceira vaga analisada serve como um belo mapa reconfortante. É uma posição de estágio na US Triathlon, que é o órgão responsável pelo triatlo nos Estados Unidos. E os requisitos são super pés no chão. Pedem uma base sólida e experiência demonstrável usando o Microsoft Excel e a linguagem R. É a definição perfeita da estratégia de colocar o pé na porta. Você entra como estagiário, lida com dados reais de atletas olímpicos e constrói o currículo para voos bem maiores no futuro. A mensagem central que essas descrições transmitem é muito reveladora.
O mercado corporativo do esporte perdeu completamente o interesse naquele fã fervoroso que sabe recitar de cabeça quem fez gol na final de 1998. Ninguém liga para isso. O que eles estão comprando é a sua capacidade analítica. A paixão pelo jogo é apenas um bônus no currículo. O produto real é a habilidade de traduzir o caos das informações desestruturadas em ações que gerem vitórias ou lucro. Isso significa que as regras do jogo mudaram. Se antes a pessoa precisava de conexões obscuras, contatos ou diplomas muito específicos de gestão esportiva, hoje o mercado quer ver um portfólio prático. Exatamente. Se alguém constrói um script em Python na própria casa para raspar dados, armazena no MySQL gratuito e usa o Power BI para analisar por que o time do coração caiu para a segunda divisão, essa pessoa está demonstrando exatamente o mesmo conjunto de habilidades que uma franquia da NFL precisa. A ferramenta é a mesmíssima. Só muda o tamanho do banco de dados da liga. A parede que separava o hobby de estatísticas no quarto de casa da profissão oficial numa liga bilionária simplesmente virou pó. As tecnologias são gratuitas ou de código aberto, os dados estão jorrando pela internet e a educação está a poucos cliques no W3 Schools. A infraestrutura, para começar, está totalmente construída. Tá tudo aí pronto para quem tiver a curiosidade e a vontade de aprender a operar essa máquina. Recapitulando o longo terreno que a gente cobriu hoje. Começamos desenterrando o tesouro que é o banco de dados Lauman e seus mais de 15 milhões de at-bats que registram o beisebol desde o século XIX. Exploramos como ferramentas acessíveis como o Excel e a visão executiva do Power BI são os portões de entrada fundamentais. E quando o limite do Excel bate no teto, vimos a necessidade de dominar o código aberto com o R e o Python para processar as montanhas matemáticas, com o SQL garantindo que tudo faça sentido nos bastidores de forma relacional. Finalizando com o mundo real, provando que essas habilidades são as chaves exatas que abrem as portas de vagas na MLB, na NFL ou em comitês olímpicos, o olheiro de beisebol com seu cronômetro e intuição deu lugar ao rigor da precisão estatística. O esporte moderno foi definitivamente decodificado. Sim, mas antes de a gente encerrar, isso nos deixa com um pensamento intrigante, um desdobramento quase inevitável dessa lógica toda. Se equipes esportivas e corporações bilionárias estão dissecando mais de 150 anos de registros, aplicando algoritmos complexos de R e cruzando tabelas no SQL, só para prever o exato centímetro que um rebatedor vai bater na bola, ou para garantir a venda de um ingresso a mais. O que acontece quando voltamos essas mesmas ferramentas para a gente? Pois é. O que acontece quando aplicamos isso às nossas próprias vidas? Imagina se, num futuro bem próximo, em vez de depender da intuição para saber se dormimos bem, a gente passar a gerenciar a nossa dieta, qualidade de sono, estresse e produtividade através de bancos de dados relacionais e códigos em Python. Estaríamos operando as nossas rotinas íntimas com o mesmo rigor implacável e otimizado de uma franquia de beisebol tentando vencer a World Series. O olheiro com um palpite não sumiu apenas dos estádios. Ele está com os dias contados na forma como nós mesmos tomamos as decisões sobre o nosso próprio futuro. Fica a reflexão.